Olá, caríssimos irmãos e irmãs, que a paz e a alegria que vem do Senhor nosso Deus traga no início deste tríduo pascal muita esperança ao seu coração para juntos vivenciarmos os mistérios do Cristo. Nesta quinta-feira santa, na missa vespertina, ou seja, na missa da tarde, no cair da tarde, essa missa deve ser rezada no período da noite sempre. A comunidade cristã é convidada a se reunir para dar início ao grande tríduo pascal, o centro de todo o tempo da Páscoa. O tempo da Páscoa se inicia com a quarta-feira de cinzas e finaliza-se com o domingo de Pentecostes. Neste período todo existe um centro, que não é só o centro do ciclo pascal, mas é o centro da nossa fé cristã. A encarnação do Verbo, o Natal e a Páscoa, o tríduo pascal, marcam exatamente este grande tempo, esse grande memorial, esse grande sinal daquilo que é a nossa fé. O tríduo pascal é composto de 3 celebrações. A celebração de hoje, quinta-feira santa, a missa da ceia do Senhor. A celebração de amanhã, sexta-feira santa, a celebração da morte do Senhor. E depois uma celebração silenciosa, que é o sábado santo, onde a igreja, na espera e na expectativa da vinda do seu Senhor, se reúne, cada um na sua casa, em oração, aguardando este Senhor que vem, preparando os seus aromas para ir ao encontro desse Senhor. E encontram-se então com o ressuscitado. O túmulo está vazio. Se completa, na noite da vigília pascal, a grande alegria da ressurreição. Celebramos a vitória do Cristo. Hoje temos 3 textos bastante especiais e podemos colocar até o 4º. O primeiro texto é tirado de Êxodo 12, o texto da primeira leitura. O salmo é o Salmo 115. A segunda leitura, 1 Coríntios 11, 23, 26. E o Evangelho, segundo João, capítulos 13, do 1 ao 15. Na primeira leitura, nós temos o relato institucional da ceia. É um relato legal, não é um relato de um fato ocorrido. Este relato que nos apresenta o livro de Êxodo é um relato posterior, quando os sacerdotes narram ao povo essa passagem, este grande convite de Deus. A Páscoa era uma festa primaveril, que os pastores celebravam o fim do inverno e a entrada da primavera. Nós estamos falando de um povo rural, um povo que vivia da colheita e do pastoreio. Eles celebravam estes tempos. O 14 de Nissan, ou seja, o dia que vai marcar a Páscoa, é a lua cheia, a primeira lua cheia da primavera. E o que se celebra nesse dia? Celebra essa vitória da vida sobre a morte, do inverno que é vencido pela primavera, da vida que representa todos esses brotos que nascem na primavera, vencendo toda a dureza e todo o sofrimento do inverno. Se tivéssemos realmente o inverno rigoroso nas nossas terras, nós veríamos a dificuldade que é isso, de um tempo sem nada e com ausência de vida, de vegetação, e depois essa vegetação desponta numa grande alegria. Esta festa pastoril se tornou uma festa oficial judaica, que marca o quê?
marca o grande evento de Moisés. Trazer o povo da terra do Egito para a terra prometida. Libertar este povo. Por isso, Páscoa significa esta passagem do inverno para a primavera, da escravidão do Egito para a terra prometida, da morte de Cristo para a sua vida. Vida verdadeira, ressurreição. O relato Moisés mostra no texto tudo o que deve ser feito. O cordeiro deve ser separado de 1 ano, sem defeito, pode ser um cabrito, deve ser imolado no cair da tarde, e ele deve ser sacrificado para marcar as nossas portas e as nossas almas com este sangue. O sangue que é tirado e passado no batente, nos umbrais das portas, ele vai simbolizar não só que o anjo da morte não passará por aquela casa quando ferir o Egito, mas mais do que isso, ele representa a devoção, a fé, a confiança que aquela família tem no Senhor. Por isso que nós somos convidados a marcar o umbral das nossas portas nesta noite, não com o sangue do Cordeiro, mas com a fé e a confiança no Cristo, que é a vida verdadeira. Esta celebração ritual, quando se come o cordeiro, os pães asmos, as ervas amargas, e se come tudo, não se deixa nada. Por isso que, se a família não é muito grande, convide outra família e comam juntos, para que se coma tudo. Por quê? Porque ali está marcando o término daquele tempo, o fim daquela situação. Se Deus quiser, em alguns dias, nós vamos estar celebrando também o fim desse tempo de quarentena, com uma grande alegria e com uma vida renovada, com o valor da vida renovada. Aquele povo celebra, pronto para sair, pronto para ir embora. Põe um fim naquele momento e abre um novo momento de vida. A celebração marca isso. Nós sabemos que o povo de Israel não consegue compreender tudo isso. Por isso que no deserto vão por várias vezes reclamar porque falta isso, ou falta aquilo, ou falta aquilo outro. Se nós não temos no nosso coração a fé necessária para celebrarmos o mistério, meus irmãos e irmãs, não adianta pintarmos as nossas portas com o sangue do Cordeiro. Não adianta de pendurar nela ramos ou panos ou quadros, ou colocar no pescoço um crucifixo, se nós não estamos dispostos a também trazer para dentro de nós, numa fé firme e clara, a convicção deste Senhor que está conosco. A convicção desse Senhor que nos convida a este novo, a essa vida nova, a essa perspectiva nova. É aí que nós vamos compreender o texto de João, que não nos narra a ceia. Não nos narra Jesus tomando pão, tomando vinho, dando graças e pronunciando as palavras. João faz uma outra proposta. João interpreta a atitude de Jesus. Não adianta uma comunidade que celebra o sacrifício do Cristo, que celebra a Eucaristia, se não é uma comunidade que reconheceu nesta Eucaristia o valor verdadeiro do Cristo que doa a sua vida como servo. Eu lavei os vossos pés. Isso é uma atitude de um servo, de um escravo. Mas vós bem sabeis que quem lavou os vossos pés é o vosso Mestre e Senhor. Isso não rebaixa, isso não diminui, isso não muda a dignidade de Jesus. O que faz a ele? Ele dá o exemplo do que todos devemos fazer. A nossa fé não pode ser uma fé somente de um sinal. A nossa fé precisa ser uma fé que move a nossa vida por completo, que nos faz homens e mulheres cheios de vida e de esperança,
que nos faz homens e mulheres que têm atitudes de vida, que levam esta vida nova a tantos irmãos e irmãs que necessitam, que fazem esta passagem da morte para a vida, que fazem essa passagem do passado, da escravidão para a liberdade. O que passa da escravidão para a liberdade não é só a nossa fé, porque a fé depende de uma pessoa, de uma decisão, de um compromisso. O que nos leva à liberdade é a decisão de ir. Jesus, ao se pôr aos pés dos discípulos e lavar os pés de cada um deles, ele mostra não só a humildade, mas ele mostra o sinal daquele que realmente soube ouvir a voz do Pai e colocar-se à disposição dela. Se nós não ouvimos o Senhor, se nós não ouvimos esse Deus que nos fala, um problema nos surgirá. Nós teremos um Deus bonito, mas um Deus que não nos fala ao coração. Um Deus que não nos convida a uma vida. Meus irmãos e irmãs, a nossa vida não começa no céu. A nossa vida começa cá na terra. Deus nos deu a vida para vivermos aqui. Fazemos este mundo um mundo cheio de vida e de esperança. Um mundo onde o que possa resplandecer é a vida. E para isso é preciso ter fé. Por isso que essa ideia dupla de oração e ação, ou de fé e vida, ela se torna um pouco separada demais. Precisamos encarar isso num todo. E eu repito a mesma frase que já disse. Jesus vai dizer: vocês sabem que eu sou o vosso servo e Senhor, e eu lavei os vossos pés. O fato de lavar os pés não diminui o fato de ser servo e Senhor. A fé e as atitudes se complementam, mostram quem é a totalidade daquela pessoa, e não no que ela crê e depois o que ela faz. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a sermos uma comunidade viva, aonde a Eucaristia é aquilo que fortalece, que dá sentido, que dá sustância, que dá alegria, para que nós possamos conduzir a nós mesmos e a muitos da escravidão para a vida, da morte para a vida, da tristeza para a esperança. Mas para isso é preciso que sejamos homens e mulheres de fé, de uma fé convicta. Por isso que São Paulo, no primeiro relato feito sobre a Eucaristia, o relato de 1 Coríntios 11, 23, 26, é um trecho, um pequeno trecho tirado de um conjunto maior do capítulo 11, em que Paulo está falando que uma comunidade que se reúne para comer e não espera os outros, comunga a sua condenação. Uma comunidade que se reúne só para comer é uma comunidade de comilões e beberrões, mas não é uma comunidade de fé. É preciso que realmente nós saibamos o que estamos celebrando. Nós não estamos celebrando um mistério qualquer. Nós estamos celebrando o mistério de um Deus que decidiu se fazer-se presente em nosso meio, que decidiu se ficar ao nosso lado para nos lembrar a cada celebração eucarística e de modo muito especial, a cada domingo, dia do Senhor, esta passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Que nós possamos vivenciar esta perspectiva, meus irmãos e irmãs. Que nós possamos vivenciar que, ao dar o passo para participar, para tomar parte do mistério de Cristo na comunidade aonde você vai, você possa lá não só comungar ou participar da comunhão, mas que você possa comungar também com os irmãos e com a vida que ali acontece. Que nós possamos descobrir que o Cristo faz-se presente na comunidade reunida, faz-se presente na espécie do pão e do vinho, que são o seu corpo e o seu sangue, e Ele deseja trazer vida e esperança a todos. Que nós façamos disso não só um rito legal, mas que nós façamos disso realmente uma celebração da vida. Que
que nós possamos nutrir os nossos corações com este pão que vem do céu. E que nós possamos, nesta noite, vivenciarmos e estarmos com o Senhor, que nos pede para vigiar e orarmos com Ele. A comunidade, a igreja que realmente está disposta e descobre o valor do seu Senhor, é a comunidade que se põe a rezar junto com Ele. Que possamos abrir os nossos corações e descobrir que este gesto da passagem da escravidão na primeira leitura, ele se concretiza no Cristo, que oferece a sua vida como pão e vinho, corpo e sangue, e essa vida se concretiza na doação, no gesto. E não é um gesto forçado, é um gesto que precisa brotar do seu coração. Por isso eu repito e finalizo. Não adianta pintarmos os umbrais das nossas portas com o sangue do Cordeiro. Não adianta despendurar um crucifixo no pescoço ou na parede ou colocar um sinal, se esse sinal não muda as nossas vidas numa vida nova, numa vida renovada. A cada Eucaristia precisamos ser homens e mulheres novos para um mundo novo, aonde o projeto de Deus se concretize. Juntos caminharemos nesse tríduo pascal, confiantes nesse Senhor que nos oferece a vida plenamente. Fiquem com Deus e boa celebração a todos. Por isso